Olá, meus amores, como pode melhorar? Retomando o meu propósito de terminar com vocês essa leitura do Clube do Livro. Hoje, de um formato diferente, eu resolvi fazer em forma de videoaula, porque eu quero que vocês sintam como que vai funcionar para vocês, se vai funcionar dessa forma, porque eu penso que não tem aquele horário pré-definido, pré-estabelecido, né? Às vezes surge algum compromisso e nunca dá certo de fazer no horário. Porém, com as videoaulas gravadas, vocês conseguem fazer num momento que está mais tranquilo, mais oportuno para cada um, e a gente pode ir discutindo, né, as questões do livro assim conforme vocês forem assistindo. Vai jogando lá no grupo e a gente vai comentando, a gente vai discutindo, né, todas as percepções, todos os sentimentos que você teve em relação àquela aula. Eu acredito que vai funcionar bem legal assim. Porém, eu espero a devolutiva de vocês em relação ao funcionamento dessa forma. Não, Nádia, eu não gostei, eu prefiro o presencial. Ok, a gente retoma as seguintes de maneira presencial. Eu vou ficar aguardando o retorno de cada uma para eu poder ver se eu vou fazer um próximo videoaula ou se a gente vai continuar online. Então eu fico no aguardo da devolutiva de vocês. Retomando o que a gente já fez até aqui, a gente já fez bastante coisa. Eu acredito que já deu pra gente absorver em essência bastante coisa, bastante informação que a gente já viu até agora, né? A propósito, né, do que quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. A gente já viu que todos nós temos a nossa energia única e que fazemos sim diferença no planeta, sendo nós mesmos, né? Então, o que você veio fazer aqui? A gente já viu também que a questão é amar, né? O amor incondicional. Nós estamos aqui para transbordar amor, transbordar gratidão. Então, a questão é que quando a gente vem para o planeta Terra, digamos assim, a gente já vem com um plano encarnatório, né? Porque, como eu já disse, nós somos espíritos, seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário, né? Muita gente acha que é a vida terrena, mas não, nós viemos aqui para fazer parte do nosso processo evolutivo e também para o processo evolutivo do planeta. Então, a gente viu essa introdução, né, falando do que eu venho fazer aqui, que é justamente despertar o amor primeiro em mim, para depois eu despertar o amor no próximo. Eu sempre trabalho em mim primeiro, para depois despertar o outro. Então, a gente já viu bastante essa questão do amor, né, que é a semente que a gente planta e conforme vai passando o tempo a gente vai cuidando até que esse amor floresce. É assim que a gente faz as mudanças, né? Então nasce o potencial. O que isso veio nos mostrar? Que todos nós temos uma potência, todos nós somos seres únicos, exclusivos, cada um com a sua energia, cada um com a sua performance, cada um com o seu ser infinito brilhando aqui nesse planeta. Então, precisa que você seja você, né, para que todo esse plano ele funcione. E nós somos sementes do amor. Então, cada um que chega aqui já chega com esse plano desenvolvido de amar, né, de sentir, de plantar, de transbordar, de cuidar. Então, faz parte, né, dessas questões o amor. E nós vimos também a questão de lei causa e efeito, né? De ação e reação, que a gente tem os karmas e os dharmas. Lembra que a gente viu que o dharma é o despertar do amor, é o seu despertar do propósito. E o karma é ação e reação, são ações do passado. Tudo aquilo que eu plantei, eu estou colhendo agora. Então, dharma, quando você tem um propósito, e karma é aquela questão do que você plantou, você está colhendo, né? A gente viu que a gente chega aqui, somos as sementinhas, né? Tem toda essa coisa linda de nós vemos transbordar o amor, de ser o amor. Porém, quando a gente vem para o planeta Terra, a gente entra na malha do esquecimento, né? Faz parte do processo evolutivo
evolutivo, faz parte dessa busca pelo autoconhecimento. Então, por isso que a gente esquece. E aí, quando a gente vem, a gente vai sofrendo as influências externas, né, que a gente já viu, que algumas são aqui o esquecimento, a contaminação pela educação. Você vai ser educado dentro das crenças limitantes de uma família, depois dentro das crenças limitantes de uma sociedade, através da escola, dos seus professores, das pessoas com quem você convive, né? E aí são os venenos para a sua consciência, que de certa forma você vai esquecendo tudo aquilo que você aprendeu. Aí nós temos a repressão, né? Que é a questão de que quando você é você com a sua energia, com todo o seu processo, acontece alguma coisa desagradável e o que você faz? Vai lá e se tranca. Então você começa a deixar de ser você para não se machucar, para não preocupar e não ferir outras pessoas. A gente viu o processo de negação, né? Porque aí também é a questão das feridas. Então você começa a negar aquilo que você faz para não sentir dor, para não acontecer de novo aquela situação desagradável. E aí vem o nosso processo de crescimento, né? Com o falso eu, a sua falsa identidade. É aquilo que a gente tem como os 7 pecados capitais, né? De você começar a desenvolver gula, preguiça, avareza, inveja, a ira, o orgulho, a luxúria, o medo, a mentira. Então a gente entra na densidade desse planeta Terra e aí a partir disso a gente começa a construir aquela pessoa que a gente acredita que cabe naquele espaço, né? Então eu começo a aproveitar dos prazeres que eu tenho dentro dessa realidade que faz com que eu me sinta bem. E aí eu começo a usar máscaras, né? Então eu uso uma máscara aqui na igreja, eu uso uma máscara na escola, eu uso uma máscara enquanto sou terapeuta, eu uso uma máscara com a família, eu uso uma máscara com os amigos, porque dessa forma eu não vou me machucar, eu vou agir de acordo com que cada coisa funciona. Então é essas máscaras que a gente vai colocando e a gente vai começando a ter o falso sucesso, porque o seu ego começa a acreditar que para você ter sucesso você tem que fazer essas armadilhas, né? Você tem que acreditar que você vestindo uma máscara e você se portando de uma tal forma ou de outra é que você vai ser feliz. Alexa, baixar volume. Então a gente tem esse falso sucesso e consequentemente a gente vem aqui buscando a felicidade, a gente vem aqui para buscar ser feliz e você acredita que a felicidade está muitas vezes na riqueza material, né? Então é essa falsa riqueza, porque a gente acredita que a nossa vida é trabalhar e ter dinheiro e ganhar dinheiro para a gente ter sucesso, mas na realidade, além do amor que nós viemos desenvolver, plantar e colher, a gente tem que buscar a expansão da consciência, né? Através do que eu expando a minha consciência? Através do autoconhecimento. Nada mais é isso que nós estamos fazendo sempre, né? Sempre buscando formas de se conhecer, de melhorar, de buscar aquilo que não está funcionando pra gente. E aí a gente entra na parte dos mecanismos de amortecimento. Então, o que são esses mecanismos de amortecimento? É aquilo que você faz para amortecer as dores da sua alma. É aquilo que você joga lá no seu subconsciente e você fala, não vou mexer com isso daqui porque isso me machuca. Porém, muitas vezes para a gente crescer, a gente precisa desse processo, né? De olhar e de entender tudo aquilo que não está funcionando para que a gente faça de maneira diferente. Então, o que a gente vai fazer? Usar amortecedores. E quais que são esses principais? A comida, o sexo e o poder. Então, são amortecedores que usamos muitas vezes de forma inconsciente para você não olhar para aquela ferida, não olhar para aquela dor,
você está amortecendo, né? Você não vai olhar para aquilo porque aquilo te faz mal. Então você prefere deixar de lado do que fazer com que algo funcione. Então quando você percebe esses vícios que você desenvolve, a gente vai com o tempo entendendo que esses amortecedores não funcionam para a nossa evolução, não funcionam para ser quem nós somos. Então é necessário que a gente comece a aprender no desconforto. Lembra que eu falei, é aquilo que te traz maior dor, é aquilo que te traz desconforto, é o que te tira do lugar. Então, muitas vezes acontecem situações na nossa vida para que a gente saia do conforto, porque é no desconforto que você movimenta. E o que demanda a nossa evolução, o nosso progresso é movimento. Então, é muito normal que a gente aprenda em todas as situações de desconforto. Depois a gente viu a morte do falso eu. Então, a partir do momento que você tem concepção disso tudo, você tem clareza, você tem noção, né, de como que funciona o processo, você começa a ter essa morte do falso eu. Essas questões começam todas a desmoronar, né? Então, muitas vezes a gente percebe que o nosso amor é represado, mas por nós mesmos, né? A gente percebe que nós deixamos de fazer as coisas por conta de não machucar o outro, mas que na verdade a gente precisa olhar para a gente, para as nossas questões, né? Então, qual que é a forma da gente mais perceber a questão do amor represado? É justamente quando você entra num processo de depressão. Percebe que você começa a sentir as dores para que você pare, olhe e analise toda a situação como ela está funcionando, né? Então você percebe que você suporta essa dor, você olha para esses espinhos e você começa o seu processo, o seu caminho de autoconhecimento a partir do desconforto, daquilo que você achou que não teria progresso nenhum, é onde você começa a renascer. E aí, o que faz a depressão, o que faz a dor? Ela te paralisa e te faz olhar para dentro, olhar para as questões que não funcionam, olhar para as questões que te machucam. Por que isso está me machucando? O que eu tenho feito repetidamente, né? Repetidas vezes que está me trazendo essa dor. Então, enquanto você não olhar para essa dor, você aprender com ela, você curar ela, você não vai seguir adiante, né? É um ciclo. Você vai ficar repetindo aquilo até que você aprenda a lição e siga adiante. E a forma que a gente viu dessa questão é você seguir o seu coração, né? Então, é o que eu falei para vocês do sentir. O sentir não está nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos sabotam a gente o tempo todo. O nosso sentir está no coração, está bem aqui no nosso timo, né? Então, é aquela, sente, o coração apertou, como que está esse coração, né? A gente já discutiu também dessa questão de voltar para dentro, de você se refugiar, de você buscar a sua verdade, enfim. Aí entramos na maturidade. Então a gente percebeu que para o nosso crescimento, a gente aprende no desconforto, a gente aprende na dor, e que ela é necessária para que a gente retome o nosso caminho da verdade, que a gente retome o nosso propósito. Então, você vai entender no seu processo de maturidade os seus dons e talentos, você vai se reconhecer potência, né? Você é um ser único, exclusivo, você é um potencial incrível. Então, você começa a se perceber o quanto que a sua personalidade influencia outras pessoas, o quanto que você faz bem para outras pessoas mesmo achando que não, né? E aí a gente viu do ser e fazer. Lembra que eu falei para vocês que você parar de se comparar com outra pessoa, né? Aqui eu tinha grifado o propósito da alma, não é aquilo que fazemos, mas sim aquilo que somos. Por isso, costumo dizer que nossos dons e talentos são os presentes que trouxemos para entregar ao mundo.
Então, você com a sua energia, você com as suas ideias, os seus pensamentos, você é um presente para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que dependem da sua energia, para entrarem no caminho da verdade. Então, nós temos, né, os nossos presentes guardados. Deixa eu ver o que a gente discutiu aqui nessa questão. A questão da ancestralidade, né, de você reconhecer seus ancestrais e de você perceber que por mais que eles trazem pra gente uma questão, digamos, de crenças que nos limitam, eles também nos trazem bagagem para ser quem nós somos. A gente escolheu a família, as pessoas com quem a gente convive hoje, e todas essas pessoas fazem parte do nosso processo evolutivo. A gente está aqui para aprender algo com elas e elas com a gente. Então, é necessário que esse processo aconteça, que essa troca, que essa convivência aconteça e que você compreenda que você, exclusivamente você, nunca deve deixar de ser você. Mas eu não tenho nada a oferecer, Nádia, eu não sou nada. É mesmo? Então eu tenho certeza que muitas pessoas ficam esperando uma conversa, uma palavra amiga sua, para que elas caminhem, né? E a gente às vezes esquece disso. A gente viu, eu acredito que até aqui foi onde a gente parou, pelo menos onde eu marquei. Tá? Se não for, depois vocês me mandem mensagem e me corrigem. A gente vai entrar agora nas questões de prosperidade. Vamos falar sobre prosperidade. Que momento mais oportuno, né? Nesse dia nada acontece por acaso, eu acredito muito nisso. Então, a prosperidade. A verdadeira prosperidade só pode chegar quando estivermos livres dos pactos de vingança a ela relacionados e do medo da escassez, que é outro aspecto da natureza inferior que precisa ser identificado e compreendido. A prosperidade nasce da confiança. Uma pessoa próspera não tem medo da falta. Ela está sempre relaxada, porque não se preocupa com o dinheiro. É claro que é preciso saber fazer contas e honrar compromissos, mas não é necessário se preocupar. Ser próspero não significa necessariamente ter uma conta bancária muito recheada. A prosperidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem, mas sim com a confiança de que todas as suas necessidades serão atendidas, independentemente disso. E o dinheiro surge como uma conquista natural dessa confiança. Já falei sobre a riqueza que é construída pelo medo da pobreza. Uma riqueza que gera estresse porque, mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa não se permite relaxar e usufruir de suas posses, justamente porque não confia que a vida suprirá suas necessidades. Ela está sempre insegura, com medo de que alguma coisa falte, e com isso não consegue desfrutar nem compartilhar o que tem. Nesse ponto, quero salientar uma questão muito importante a ser compreendida. A prosperidade sobrevive do compartilhar. A prosperidade sobrevive do compartilhar. Não é possível ser verdadeiramente próspero sem que se compartilhe o que é recebido. Você pode acumular dinheiro e conhecimento, pode ter muitos talentos e muitas ideias, mas se não compartilhar, o que significa não colocar em movimento, inevitavelmente o fluxo da prosperidade será bloqueado. Então é bem o que a gente já tem conversado, né? A vida é movimento constante. Então, se não está fluindo as coisas na sua vida, é porque você não está movimentando, você está parado, né? Assim como você recebe, precisa aprender a dar. Isso porque a prosperidade é um fluxo de energia, o que significa que ela está em constante movimento. Um fluxo é algo passando, mas quando você tenta pegar o que está passando apenas para você, esse fluxo acaba sendo obstruído. Se você não compartilha o que recebe, o fluxo obviamente é bloqueado. Normalmente,
A pessoa que mais tem medo de não receber é a pessoa que menos consegue dar. O medo faz com que ela não confie que irá receber de volta o que tem para dar, e com isso ela não entrega e acaba também deixando de receber. Esse é um dos sintomas do medo da escassez, que é um desdobramento da falta de confiança. A confiança é uma virtude da alma, um fruto maduro da árvore da consciência. Ela nasce de um coração purificado. Você não pode forjar esse estado com a mente. O que você pode fazer é dedicar-se ao autoconhecimento para que possa acessar as imagens e crenças que te impedem de confiar. Então, a questão é compartilha, né? Se você é o que eu tô falando, assim, gente, eu fico impressionada, porque é muito o que eu pratico, o que eu falo para vocês. Não guarda, né? Você está aqui nesse mundo é para ser contribuição. Nós estamos aqui para ser contribuição. Então, tudo aquilo que a gente tem, que a gente recebe, a gente compartilha, porque a vida é um fluxo, né? É um ciclo, é um movimento. Se encerra um, começa outro. A vida é cíclica. Se você olhar, tudo é cíclico na natureza. A gente tem os meses do ano, a gente tem as estações do ano. Então, se encerra uma coisa, começa a outra. Claro que os ciclos às vezes se repetem, mas é um constante movimento, é um constante compartilhar. Gênese da insegurança. Nos meus estudos enquanto psicólogo e na minha experiência como buscador e mestre espiritual, tudo que pude pesquisar me levou a constatar que o medo da escassez surge principalmente a partir da relação com a mãe e com o feminino. A relação com o pai também influencia, porém isso acontece mais tarde. As primeiras influências ocorrem através da mãe, pois ela é o portal pelo qual chegamos aqui. Em outras palavras, podemos dizer que a insegurança primordial nasce de uma distorção do feminismo e se perpetua principalmente através da distorção do masculino. Vamos compreender melhor isso. Independentemente do gênero que se manifesta em nossos corpos, todos temos uma porção masculina e uma porção feminina dentro de nós. A vida nesse plano se manifesta no equilíbrio entre esses dois princípios opostos, o masculino e o feminino. E assim como se manifesta na natureza, essa polaridade existe dentro do ser humano. É o equilíbrio, é o yin e yang, é o positivo e o negativo, é o feminino e o masculino. Todos nós temos e toda a natureza tem, tá? Todos nós temos virtudes masculinas e virtudes femininas, que quando distorcidas ou desvirtuadas, se transformam naquilo que chamamos de defeitos. Por exemplo, a força é uma qualidade masculina, que quando distorcida, se manifesta como agressividade e desejo de dominação. A confiança, por sua vez, é uma qualidade feminina, que quando desvirtuada, se manifesta como insegurança ou submissão. A distorção do feminino se alimenta da distorção do masculino e vice-versa. Compreendo que a confiança é a qualidade feminina mais necessária para o processo do despertar do amor. Sem ela, a autorrealização não é possível. A confiança está intimamente relacionada com o amor. Se você não confia, não ama, pois a confiança é como uma ponte para o amor. Se observar as relações humanas, você verá que o amor não cresce se não houver confiança. Se o relacionamento estiver contaminado pela desconfiança, mesmo que seja por uma pequena porção dela, isso impossibilita o crescimento do amor. Tenho dito que os relacionamentos afetivos são o melhor instrumento de aferição para sabermos onde estamos na jornada evolutiva. Através deles, é possível perceber como estamos em relação aos nossos pais, que representam os princípios feminino e masculino dentro de nós. Neles, a confiança ou a falta dela ficam bastante claras. E o melhor termômetro para medir isso é observar quanto podemos deixar o outro livre, quanto o amor se abala com a atitude do outro.
Dentro da esfera do feminino, a mãe é sem dúvida o maior símbolo. E a nossa conexão com o feminino, através da mãe, é algo realmente profundo. Ela é o veículo por meio da qual chegamos nesse plano. Hoje em dia, já existem comprovações científicas de que a criança recebe todos os impactos do ambiente enquanto ela ainda está na barriga da mãe. E não somente do que acontece no entorno, mas do que acontece no mundo psicoemocional da mãe, com todas as suas dúvidas, medos, alegrias e tristezas. Nós ficamos dentro da barriga da mãe por 9 meses e com isso experimentamos o mundo pela primeira vez por meio dela. Começamos a receber as primeiras influências externas através do leite materno. Às vezes, o leite chega com sabor de rejeição, impaciência e raiva. E às vezes o leite não chega. A partir daí, crenças começam a ser formadas e o medo da escassez começa a se instalar no nosso sistema. Isso quer dizer que o medo da escassez não se relaciona somente com a falta de dinheiro, mas também com a falta de acolhimento, de carinho, de cuidado, com a falta de amor. Esse medo de não ser amado se manifesta como sentimento de não pertencimento, insuficiência, impotência e inadequação, entre outros sentimentos negativos. E esses sentimentos se traduzem em crenças que dizem constantemente: eu não consigo aquilo de que preciso, ou eu não mereço isso do que eu preciso. Tais crenças funcionam como comandos para o subconsciente, e dessa forma acabamos criando a nossa realidade. A partir desses comandos, situações da vida que reforçam essas crenças começam a acontecer e inicia-se um círculo vicioso. O contrário também é verdadeiro. Quando o leite é amoroso, ou seja, quando a criança recebe a informação de que está sendo bem alimentada, acolhida, recebida e cuidada, a confiança começa a ser instalada no seu sistema. Um núcleo de fé é instalado dentro de você e assim a sua autoconfiança dificilmente é abalada. Pelo fato de o contato com a mãe ser tão determinante para a formação dessa base de autoconfiança, eu sempre enfatizo a necessidade de reconciliação com o feminino. Não somente na forma da mãe, mas também na forma da natureza, do corpo humano e das mulheres em geral. Precisamos reaprender a confiar. Digo reaprender porque, na verdade, nós nascemos confiando, mas em algum momento nossa confiança é quebrada e aprendemos a sentir medo. O medo é como um supervírus. Não existe um remédio específico para ele e o seu tratamento é bastante difícil. Há muito tempo estamos tentando nos curar do medo e muitas vezes, quando temos a impressão de estar livres dele, a vida traz situações que fazem com que o medo volte com força total. Nesses momentos, é de grande valia acordarmos a lembrança de que tais situações servem justamente para ampliarmos nossa percepção até o ponto em que possamos identificar as armadilhas do medo antes de cair nelas. Essa percepção só é possível quando nos libertamos da crença de que não podemos receber aquilo de que precisamos. E isso só é possível por meio do perdão. E enquanto não perdoarmos as nossas mães, não perdoaremos o feminino. E se não perdoarmos o feminino, seguiremos destruindo o planeta e as nossas próprias vidas. Quando você se reconcilia com o feminino através do perdão, o medo deixa de ter poder sobre você. E se o medo não tem mais poder, o ódio também se torna impotente. Porque o ódio só tem poder por causa do medo. Ódio e medo andam de mãos dadas, mas na base está o medo. A sombra da mãe, que é a distorção do feminino, acorda o medo em você. E através do medo ela acorda o ódio e a dor que vem com ele.
O ódio se perpetua através da sombra do pai, que é a distorção do masculino. Então, se a sua consciência está identificada com a sombra dos seus pais, inevitavelmente você sente a dor da carência. E a partir da carência, surgem muitos outros sintomas: ciúme, inveja, competição, impotência, avareza e todo tipo de miséria. Mas, se a sua consciência está identificada com a luz dos seus pais, você compreende que essa sombra é uma ilusão e tudo se transforma. Para quem está no caminho do autoconhecimento e da autorrealização, eu sinto que algumas perguntas são importantes. Quando perdi a confiança? Quando passei a duvidar e ter medo? Como posso confiar? Essas são questões significativas que podem ajudá-la a mapear as crenças de que dão sustentação ao medo. Às vezes, você dá um passo em direção à confiança e diz: ok, eu vou confiar. Então, resolve seguir os comandos do seu coração. Mas se alguma coisa não acontece da maneira como você imagina, você se frustra e novamente deixa de confiar. Ocasionalmente, faz parte do aprendizado da confiança quebrar a perna, porque para se libertar do medo e crescer em autoconfiança, você precisa viver uma experiência como essa. E a verdade é que não há garantia nenhuma de que as coisas sempre serão como você espera. Faz parte do aprendizado da confiança correr riscos. Então, aos poucos, você chega num lugar de confiança interna no qual as dúvidas se encerram e você tem certeza de estar no lugar certo, mesmo que tudo pareça estar errado. Essa é a verdadeira confiança, aquela que independe do que está acontecendo no mundo externo, pois ela vem de dentro. Essa confiança remove qualquer semente de dúvida e providencia para que todas as suas necessidades sejam atendidas. Ela liberta seu sistema do medo e especialmente do medo da escassez. Eu vou parar aqui porque já deu 30 minutos. O que eu quero discutir com vocês? A questão da escassez e do medo e dessa questão da energia. Então é isso que eu quero que vocês façam uma reflexão e uma análise, tá? Como que é a minha relação com o meu feminino? Como que é a relação com a minha mãe, né? Eu me sinto confiante ou constantemente eu tenho medos e dúvidas? Eu sou uma pessoa que confio, que faço as coisas acreditando que vai dar certo, e se não der, eu compreendo e tento fazer de uma maneira diferente. Ou eu sou aquela pessoa que tô parada no tempo, tô paralisada e não estou movimentando. Então são essas questões que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem antes da gente seguir adiante, tá? Aquelas questões são muito importantes que ele pontuou pra gente aqui, que foi: quando perdi a confiança? Quando passei a duvidar e a ter medo? Como eu posso confiar? Então, lembra de fazer perguntas sem ficar pensando, deixa que a resposta vem, tá? E se você tem alguma questão com a mãe, trabalhe o perdão. Tem um exercício que eu costumo fazer em terapia, que é de você colocar a pessoa numa cadeira vazia. Você põe uma cadeira na sua frente, coloca essa pessoa sentada energeticamente, né? Traga essa pessoa para essa cadeira e aí vocês vão conversar, né? Na verdade, você vai fazer todo o processo de colocar para fora todos os seus sentimentos, todas as emoções, tudo aquilo que você sentiu, percebeu em relação àquela pessoa, né? No caso específico com a sua mãe, e você vai perdoar. Faz parte do processo, o acolhimento, o amor e o perdão, né? Então, se a gente quer reverter essa situação na nossa vida, a gente quer gerar mais movimento, a gente quer gerar fluidez, a
a gente tem que equilibrar o nosso lado feminino, a gente tem que trazer mais confiança para a nossa vida. Então, você vai fazer isso com esse exercício, tá? Faça esse exercício de perdão, faça esse exercício de amor, faça esse exercício de acolhimento, para a gente retomar a nossa confiança dentro daquilo que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, tá? Não esqueçam de me mandar um feedback em relação a essa videoaula, o que vocês acharam, se funciona assim, tá? E aí a gente retoma as questões seguintes do livro, tá bom? Beijinho pra vocês e a gente vai se falando.